Boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida. Amém. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom estarmos aqui com vocês mais esse dia, mais esse momento de poder falar com vocês da palavra de Deus, de ver a graça do Senhor maravilhosa, poderosa sobre nossas vidas. Que bom ter vocês aí do outro lado. Sei que vocês oram por nós, sei que vocês cobrem a nossa vida de oração. Você sabe, meus irmãos, que o melhor presente que você pode dar a alguém é quando você ora em secreto por essa pessoa e abençoa. Que você possa orar no seu secreto por nós, nos abençoando, para que cada dia o Senhor possa cada dia mais o Senhor possa se revelar a nós, que cada dia mais o poder de Deus possa se manifestar na nossa vida, para que nós possamos, juntos, conhecermos a Ele cada dia mais e transbordar das virtudes, da graça do Senhor. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Gleison Paula. Boa noite, Karina Marques, querida. Boa noite, Ruth Borges. Boa noite, Andressa Molina. Boa noite, Paulo Rodrigues. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Andressa Molina. Deus abençoe seu trabalho, querida. Deus abençoe a sua comida ali, o seu buffet. Que Deus abençoe, que você possa ter boas vendas no final de semana, que você possa ter vários pedidos no final de semana. Que o Senhor te abençoe, Andressa. Eu sei que é um momento delicado, onde os salões de festa, estão fechados e nós estamos todos passando por essa dificuldade, Mas que Deus possa te dar criatividade, sabedoria, para que outras portas venham, ser aberta para você poder estar fazendo, o seu produto, estar, colocando que é uma delícia, já comprei, já comi, da sua comidinha, é uma delícia. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos vocês, Andresa, minha filha. Sheila. Boa noite, Sheilinha. Boa noite, Sheila. Deus abençoe você, querida, sua casa, seu lar. Deus abençoe o Fernando Castaldini. Deus abençoe sua família, o Tiago, o Matheus, a Aline. Deus abençoe todos vocês, a Joyce, as crianças. Deus abençoe Pedro Freire. Um grande beijo no teu coração, meu cunhado. Deus abençoe vocês que estão assistindo, que estão acompanhando. Que o Espírito de Deus possa abrir o entendimento de cada um de vocês, porque há um propósito, E nesta noite nós vamos falar um pouquinho de fé e razão. O que você pensa de fé e de razão? A fé e a razão, elas são opostas umas às outras? O que você pensa disso? O que você acha? A fé e a razão, elas andam junto? É para você pensar. Uma Será? vai para o norte, a outra vai para o sul. Exatamente. Se eu tiver uma, eu não posso ter a outra. Exatamente. Como que é? Elas andam junto? A fé e a razão ou não? Elas são coisas separadas, são distintas uma da outra? Fé é uma coisa, a razão é outra coisa. Elas são distintas uma da outra? É para você pensar. Quero que você pense, que você raciocine, que você vasculhe o seu coração. Ou elas se completam? O que você acha? Você acha que a fé e a razão, elas se completam? Uma com a outra, elas se completam? O que você pensa? Hoje nós vamos falar de fé e de razão, E eu quero já, para nós orarmos, e para nós começarmos, esse bate-papo aqui nosso, eu quero já te convidar a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, livro de Pedro, a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 22. É muito importante que você esteja aí com a Bíblia aberta, com a palavra de Deus, para que você confira aí a palavra que está sendo falada. Tem algumas tradições que mudam um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Tem umas linguagens que ela muda um pouquinho de palavra, mas o sentido é o mesmo,
É o mesmo poder, é a mesma glória de Deus que vai te despertar, que o Espírito Santo possa convencer o meu coração e o seu coração nessa noite e nos esclarecer de uma vez por todas, né? Apesar de que é impossível esgotar. Por mais que nós falamos aqui, o nosso tempo é curto, mas por mais que nós vamos explorar, né, entre a fé e a razão, o que é fé e o que é razão, nós não vamos conseguir esgotar, né? Mas eu quero convidar você, nós vamos orar, né, pedindo para que o nosso amado Espírito Santo possa nos capacitar nessa noite, que ele possa ter liberdade aqui na minha vida, na minha casa, como ele tem a liberdade aí na sua casa, na sua vida. Amém, querido? Boa noite, Liáurea. Deus abençoe você, Paulo, Gleidson. Deus abençoe vocês, queridos, que está acompanhando conosco, está firme Raquel aí. Silva, Raquel Maria Pinheiro, Silva, Deus abençoe. Maria Pinheiro, João, Sirlene. Maria, Deus te abençoe, Maria, querida. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, seus filhos. Amém, queridos? Vamos orar então? Pastor, você pode orar para nós? Pai, nós te somos gratos por mais um dia de vida. Sim, muito obrigada, Deus. Nos reunimos agora com o teu corpo, a tua igreja nessa Sim, terra, meu Deus. para louvar o teu nome, para engrandecer o teu Seja nome. sempre o teu nome. E nos curvamos, ó Deus, Sim, para Pai. ouvir da tua palavra. Sim, Palavra Deus, de fala vida, conosco. palavra de esperança, palavra de vida eterna, Fala nos palavra de corações do consolo, teu palavra povo, de Pai. cura, palavra de direção. Espírito Santo, Essa palavra completa essa que obra, diz que Espírito tudo, Santo. tudo passará menos essa palavra. Sim, meu Deus. Essa palavra, a palavra do Senhor agora, ela seja como uma semente em cada coração, em cada mente. Sim, meu Deus. E venha multiplicar 100 vezes Senhor, mais. faz aquilo Venha que produzir está no o teu propósito que o Senhor coração, tem meu para essa Deus, palavra para cada nesses vida. dias. Eu sei que o Senhor tem um Espírito propósito Santo, específico nesses dias, com teu povo. chamado hoje. Fale com tuas Então ovelhas. envia essa palavra nessa Sim, noite, meu Deus, essa envia, palavra libera, que venha libera, Senhor. penetrar juntas, medulas, Libera, Senhor, pensamentos, em nome que venha de nos Jesus. convencer, que venha nos Em esclarecer, que nome venha de nos dar Jesus. entendimento para Sim. podermos desfrutar dela. Sim, Nós meu precisamos Deus. entender e aprender. Sim, E meu que ela Deus. cumpra esse propósito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, amém. Então vamos ler? Vamos ler a palavra de Deus, né? Em 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler aqui, né? Capítulo 3, do verso 1 ao verso 22. Amém? Estejam aí atentos. Vamos prestar atenção na leitura da palavra. A vida exemplar cristã, deveres dos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. É muito sério, né?
Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos, abertos à súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticar-vos o que é mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Glória a Deus! Aleluia! Olha o que nos fala, né? Todo esse capítulo nos fala dos deveres dos casados, nos fala do amor fraternal e nos fala da prática do bem, que é a longanimidade, né? Onde 1 Pedro nos falou aí, verso 15, antes, santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança da fé que há em vós. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tem coisas na Bíblia que dão um nó, né, na nossa cabeça. Eu sei que você sabe, e de uma maneira muito superficial, nós temos uma consciência, às vezes, bem raso, de prontidão, que a fé e a razão são distintas, que a fé e a razão não se combinam, que uma elimina a outra. É verdade. Muitas vezes nós queremos até perder a razão para ter muita fé. Sim. Não é verdade? Mas é estranho, porque o que acontece? Pedro, nesse capítulo que a pastora leu,
ele está falando de um procedimento racional. Sim. Ele está falando do relacionamento marido e mulher, ele está falando dos deveres dos empregados, ele está falando do amor fraternal. Sim. Mas ele deixa no verso 15, que a pastora leu, algo que choca a gente. Porque ele diz assim, que a gente precisa estar sempre preparado para responder com mansidão, com amor. Sim. E temor a Deus, qualquer pessoa que nos pedir qual é a razão da nossa fé. Sim. Alguém chegar para você e dizer, olha, você segue a Cristo, você vive pregando fé, e tudo você usa a fé, você vive a parte do padrão desse mundo. Qual é a razão de você fazer isso? Qual é a razão dessa fé? Porque a gente só faz isso pela fé. Sim. Você saiu de um caminho que você estava e agora está seguindo a Cristo pela fé. Você crê que foi salvo e seu nome está no livro da vida pela fé. Você deixou de falar palavrão, abandonou muitas coisas que você praticava antes, né? Você mudou a direção da sua vida, né? Você é notória a transformação que você teve e alguém pode chegar e falar para você, por que você agora não compartilha das mesmas coisas de antes com a gente? Qual é a razão disso? Qual é a razão dessa fé? Então a fé, ela tem uma razão. Sim. Porque nessa carta de Paulo, né, eu estava compartilhando aqui com a pastora, né? O que Pedro fala aí? Ele fala de um estilo de vida. Sim. Ele fala que a mulher ser submissa ao seu marido, Sim. pastor. Como Cristo é submisso, né? Como a igreja é submissa a Cristo. Cristo é submisso a Deus. Sim. Então, ele está fazendo um paralelo, e se você olhar na conjuntura do mundo hoje, né? Numa sociedade moderna, pós-moderna, né? Isso é incabível. Então, as mulheres cristãs, elas vão ser confrontadas e a qualquer momento pode ser perguntada ou perseguida, você é muito quadrada, você é muito antiquada. Por quê? Porque você é submissa ao seu marido, porque você acha que o enfeite interior é mais valioso do que o enfeite exterior. Isso não existe, isso é uma utopia. Aí, o que eles estão fazendo com isso? Estão nos perseguindo, estão nos perturbando, estão nos afrontando. Na verdade, eles estão perguntando qual é a razão dessa fé. Sim. Porque é irracional. Porque eu submeter, a mulher submeter ao marido ao marido. Ao marido o dessa marido, forma. olha o que Pedro escreveu para o marido. Marido, a mulher vai ser submissa. Sim. Mas você, marido, vai amar. Você precisa ter uma vida comum do lar. Sabe o que é a vida comum, irmão? É comum. O marido, a mulher está sendo submissa, mas o marido está se matando, ele está se isolando. Porque ele vai viver como um. Como lá em Gênesis foi, que os dois agora são uma carne só. Pedro vem e diz para o marido, que é o cabeça, o sacerdote, diz, olha, você vai viver a vida como um no lar. Porque já não é mais. Não é mais. Não é sua vontade, não é mais sua vida de solteiro, não é seus gostos. Você vai viver aquilo que for bom para os dois, bom para o casamento, bom para a família. E isso vai provocar o quê? Na sociedade, nos familiares que ainda não têm Cristo, que não conhecem essa verdade, que acham que nós estamos loucos e vão nos apertar, nos cobrar. Como pode ser submissa? Como que o marido aceitável? pode fazer isso? Como o marido pode ser fiel à sua esposa? Sim. Como o marido pode ser fiel essa única mulher? Como, sabe? E Pedro, ele escreve essa carta. Se você prestar atenção, você vai ver que a sociedade em volta ali estava apertando exatamente isso, né? Tipo assim, a pessoa chegar e falar assim, por que você parou de beber? Sim. Por que você não fuma mais? Sim. Por que você não conta piada suja mais? Por que você não assiste aquele determinado programa? Sim. Por que você não vê isso? Por que a sua linguagem mudou? Né? E por que vocês são do nosso meio e vocês se julgam melhores do que nós? Por que vocês nos rejeitam? Né? Porque aos olhos dele nós nos rejeitamos.
que nós não vamos mais naquela festa, nós não vamos mais naquela mesa de chocarrice, que é a roda dos escarnecedores, mas nós fazemos isso porque agora nós temos uma fé. Sim. Uma fé em alguém que é chamado Jesus Cristo. Aleluia. E aí o que acontece, irmãos? Essa fé, essas pessoas, na verdade, quando eles nos perseguem, como eles nos apertam, eles querem saber o quê? Eles querem uma razão dessa fé. Sim. E Pedro, quando ele dá as diretrizes para a família, diretrizes para os relacionamentos, ele está dizendo, olha, vocês precisam estar sempre, em todo tempo, preparados para, em amor, em mansidão, sim, a dar explicações da razão da fé. sim. E nós estamos aqui nessa noite para a gente partilhar um pouquinho disso. Falar sobre isso. Amém? Pastora, pode ler aqui a definição? O que é definição de fé? Todos nós conhecemos pela palavra, né? Ora, Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Esse é, né, o fundamento. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, olha que coisa. O que está dizendo? Que a fé não é cega. Não é cega. Que um Deus que é racional nos fez seres racionais. Sim, sim. Nós temos a nossa razão que foi dada pelo sopro de Deus, Sim. por Ele, onde eu apalpo, eu vejo, eu sinto. Mas que fala também que sem a fé eu tenho a minha razão. Mas sem fé eu não agrado Eu a não Deus. posso agradar Porque a sem Deus. fé eu não sigo Ele. Não. Sem fé eu não abandono o meu eu. Sim. Sem fé o meu orgulho eu não derrubo. Sem fé eu não me aproximo perto dele. Não, não chego perto dele. Não chego perto dele. Né? Olha as exortações bíblicas, pastora, que para a gente fazer uso da razão. Olha aqui, como que às vezes a gente quer separar essas duas coisas. Mas olha o que o Evangelho, a Bíblia ensina. Jesus ordenou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e todo o seu entendimento. Está falando da mente, da razão. Eu vou amar a Deus com todo o meu entendimento, toda a minha capacidade mental, de escolha, de decisão. Então, aqui a Bíblia está falando que eu sou um ser racional e Deus valoriza isso, e Ele não quer que eu abandone isso. E não é uma troca, eu tiro isso e recebo fé. Não é troca. Olha os ensinamentos, convite de Jesus, falando no natural e convidando o homem racional, o homem que pensante, para tomar uma decisão. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, me siga. É um convite, né? Racional. Ele tá, olha, você quer vir, você tem que me seguir. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Sim. Quem tem sede, vem a mim e beba, né? Paulo dá um dinamite nesse assunto. Ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, ocupe o vosso pensamento, a vossa mente. Está falando do homem racional. Aqui ele não está falando de fé, né? Então, eu preciso estar preparado para isso. Preparado porque eu vou ser perguntado: qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da minha fé? Então, fé e razão, na verdade, se completam, tem que conviver junto, igual nós somos corpo, alma e espírito. Estava partilhando com a pastora, né? Eu não posso jogar fora. O meu corpo peca, a minha alma ela é manhosa, ela é tinhosa. Eu quero viver só no espírito. Não tem como. Irmão, eu sou alma, corpo e espírito. Então, eu estou aqui, eu tenho que... Eu sou o espírito que tem uma alma que habita no corpo. Exatamente, não tem como abandonar isso. Isso não, Deus não vai. Você não vai matar sua carne no sentido literal de você morrer. Sim. Né? Então, é a mesma coisa, a fé e a razão. As duas coisas, na verdade, elas se completam. Sim. Eu
eu sei que a fé é um dom de Deus, eu não nasço com ele. A razão eu já nasço com ela. Eu vou treinando minha mente, eu vou recebendo informação, eu vou desenvolvendo a minha mente, eu vou arquivando as informações, eu vou me tornando mais conhecedor das coisas. Então, eu vou tendo uma percepção racional das coisas. Porque às vezes as pessoas falam assim, tem dificuldade. Mas a dificuldade da razão e a fé é que para você ter fé, você precisa se aproximar de Deus. Você precisa conhecer a Deus. E como você vai conhecer a Deus? Pela Escritura, pela Palavra de Deus. E conforme você mergulha, que você conhece a Palavra de Deus, que você chega a Deus, se aprofunda, a sua razão vai ficando Olha o que a própria Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. De Deus. Então, ouvir a palavra. Eu racionalmente decidi ir lá na igreja. Sim, eu sentei no lugar. Eu pus uma pregação. Sim. Eu ouvi. Sim. Entrou no meu ouvido. Entrou na minha razão, na minha mente. Agora, essa palavra que é carregada pelo próprio Deus, que é a boca dele, que é cheia, inspirada pelo Espírito, ela vai gerar vida de fé dentro de mim. Sim. Então, a fé e a razão, na verdade, caminham juntos. Sim. Elas fazem parte do meu ser. A razão eu vou alimentando pelo conhecimento humano. E a fé eu recebo um dom de Deus e vou alimentando pela intimidade com Deus, pela leitura da palavra, pela oração, pela frequência dos cultos, pela frequência com que eu leio a palavra. Sim. Entende isso, irmão? Mas se completam, não tem como. É a mesma coisa, pastor. Por exemplo, a fé. Eu tenho fé e eu quero adorar ao Senhor. Eu quero expressar o meu amor a um Deus invisível, mas que é real e é presente. Ele é espírito. Então eu vou adorá-lo com o meu espírito, né? Eu adoro ele com o meu espírito, mas eu adoro também com a minha razão. Com a carne? Com a minha carne, porque eu levanto as minhas mãos. Eu pulo, eu bato palma. Eu bato palma, falo. Eu canto, eu adoro, eu danço, né? E tudo pela fé e a razão eu expresso. Porque eu poderia usar só a fé e ficar só no espírito. Ficar só em espírito, né? No meu sentimento, no meu coração. Mas eu tenho a necessidade de expressar. Claro. Eu tenho a necessidade de falar também com as minhas mãos, que fala. Mas esse tema... Com a minha expressão de rosto, tema essa noite, pastor, ele vem como uma verdade, né? É muito importante esse bate-papo, esse assunto, essa palavra. Talvez você... tinha dúvidas a respeito disso. Sim. E nunca quis se expor, não quis perguntar, porque muitas vezes nós somos ensinados errado. Eu, no início da minha conversão, era verdade para muitos crentes, sim, pastora. Por exemplo, fé, né, e riqueza e pobreza. Havia um conceito que foi a religião implantou, né, entrou através do romanismo, que se eu tiver muita fé, eu não posso ter muito dinheiro. Porque o dinheiro corrompe, o dinheiro é sujo, o dinheiro traz orgulho, traz isso, traz aquilo. E ou eu tenho muito dinheiro e sou do mundo, e sou ganancioso, e sou ambicioso, ou para mim ter muita fé, eu abro mão de tudo isso para mim ter muita fé. Mas a gente vai na Bíblia, aí a gente descobre que Abraão é chamado na Bíblia o pai da fé. Sim. Né? E a Bíblia diz na história de Abraão que ele foi um homem muito rico, o mais rico da época, que possuía tanto gado, tanta ovelha, que ele e seu sobrinho Labão tiveram que se separar porque a terra não sustentava os dois. De tão rico que ele era, de tanto gado, de tanta riqueza, de tanta prosperidade. E era o pai da fé. Sim. Então a fé, ela não tem nada a ver. A fé até, o objetivo dela é proporcionar em mim uma prosperidade que vai jorrar e vai ser abundante. É a vida abundante que Jesus prometeu. Então, você vê como é que desmistifica algumas coisas. Sim. Igual nessa noite, nós queremos tirar isso que fica meio misto, a gente fica meio com medo de responder, né? É verdade. O que você entende da fé e da razão? Você acha que as duas... eu não sei se eu levanto a mão, não tenho uma ideia formada. Nós queremos te falar nessa noite, sabe? A respeito dessa razão e dessa fé, que é algo inerente ao ser humano. Sim. Sabe? E que é necessário ter os dois.
porque a fé não é cega. Nós vamos caminhar aqui em mais alguns pontos, você vai entender tudo isso, você vai ver que há um propósito para tudo isso. Porque se eu usar só a razão vai me levar ao quê? Distante de Deus. Vai me levar para o outro lado. Eu vou ficar distante de Deus pela minha razão. Porque na minha razão eu quero ver, eu quero tocar, eu quero apalpar, eu quero adquirir. Eu quero ser melhor, eu quero ser maior que os outros. Agora a fé não, a fé me faz eu sonhar, me faz eu desejar as coisas em Deus. Em Deus. E através de Deus trazer a existência pela fé. Porque Deus, ele tem prazer de abençoar seus filhos. Ele tem prazer de satisfazer o desejo do coração dos filhos, quando o coração dos filhos estão alinhado com o coração dele. Então, pela fé, a fé é a certeza das coisas que se espera. E o que eu tenho esperado está em Deus? Está na palavra dele? Vem dele? Ou o que eu tenho esperado vem do homem, vem da circunstância, vem das pessoas? Mas assim, esses 22 versículos do apóstolo Pedro aqui, é porque ele mesmo relata, né, nos versos onde ele fala para a gente estar preparado para dar a explicação da razão da nossa fé. Sim. Ele fala desse confronto da sociedade, né? Porque ele chama essa carta dele de como? Ele diz que olha lá no capítulo 3, ele diz, a vida exemplar cristã. Sim. Então, essa vida exemplar cristã incomoda a sociedade. Sim. Incomoda essa vida moderna. Sim. Incomoda esse modus vivendi que está ao nosso redor. E fica parecendo que nós ou somos deuses, achamos ser melhor, ou eles nos julgam melhor, nós ou esquisitos, mas seja por A, por B, vai haver um confronto, um questionamento. Por que nós escolhemos esse padrão de vida? Por que nós temos esse modo de viver? E vai haver também uma rejeição. Vai haver. Né? Não da nossa parte, mas da parte deles. E o que Pedro escreve, ele está dando uma orientação, ele está dizendo, olha, vocês vão ter essa vida exemplar. Vão ser perseguidos, questionados, afrontados. E vocês precisam estar preparados para dar uma explicação mansa, em amor. Sim. Qual é a razão da fé? Ou seja, por que vocês vivem dessa forma? Por que vocês estão nesse caminho? Por que a esposa é submissa? Por que o marido tem a vida como um, vive como um com a mulher? Por que os filhos são obedientes? Por que vocês... sabe, em cada área da nossa vida nós precisamos. E a nossa resposta, quando ele diz assim, dá uma resposta, pastora, com entendimento, qual é a razão dessa fé, nós colocamos lá no spoiler, né, que a razão da nossa fé tem uma cruz. Sim. Isso precisa, sabe, ser falado com muito amor. E olhar para esses irmãos, para a sociedade e dizer, olha, a razão da nossa fé é que eu estava perdido. Sim. Eu estava nas trevas. Sim. Eu estava morto nos meus pecados, nos meus delitos. Eu era infeliz. Sim. E eu tinha uma dívida impagável. Sim. E aí esse Deus me achou, veio atrás de mim. O amor dele. Como um pastor busca a sua ovelha desgarrada. E esse amor me constrange, me carregou no colo, me transportou para um reino de luz e começou a mudar minha vida, colocou uma alegria dentro do meu coração, Sim. colocou uma paz que excede todo entendimento. Aleluia. E com a maior mansidão de voz e de olhar, disse assim, me siga, anda nesse caminho. E nós seguimos esse caminho. Então essa é a razão da nossa fé, porque alguém, esse Jesus, esse Deus, ele me resgatou. Eu não merecia, eu não pedi, eu não o conhecia. Sim. Eu estava perdido, tinha uma dívida que jamais eu poderia pagá-la. Sim. E ele vem e me resgata, paga minha dívida, me limpa. Aleluia, glória a Deus. Me dá a vida eterna, escreve Glória meu nome no livro da vida. E por isso, essa é a razão porque eu sigo.
Sigo esse caminho. O caminho dele é esse caminho que o casamento é assim, que a família funciona assim, que as regras para a sociedade são assim, que a vida comum do casamento é assim. Eu sigo esse caminho. Essa é a razão. Porque eu creio, porque aconteceu comigo uma revolução dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. Entende, irmão? Então é disso que Pedro está falando. E ele diz o seguinte, que eu preciso o quê? Quando ele diz assim, estejais preparado. Aonde? Aqui no nosso coração. Exatamente. Você tem que estar pronto para o confronto, para a perseguição, para a injúria, para apontar do dedo e não revidar. Exatamente. Falar em amor, mansidão, com longanimidade. Benignidade. Ter um amor longo, que Sim. suporta, que tem paciência de esperar. Olha o que ele diz no texto que a pastora leu. Diz que o amor de Deus é tão longânimo que Deus esperou toda aquela geração, esperando que eles se arrependessem. É verdade. Até o dia do dilúvio. E mesmo eles vendo a construção da arca, sendo anunciado que o dilúvio viria, ninguém deu ouvido, tanto que só se salvou 8, porque Deus foi longânimo. Aleluia. Deus falou, olha, esse é o caminho. Quem quiser, mas teve 8 pessoas que andou naquele caminho. Você pensa a vida de Noé com a sua família. Foi criticado, zombado, riram deles, chamaram de louco, porque 100 anos construíram um barco, Sim. numa montanha, que não tem rio perto, não tinha chuva, não tinha palavra escrita, não tinha nada. Foram taxados de louco. Mas se perguntasse para eles, fosse nesses dias, qual é a razão da sua fé? Por que você está fazendo esse barco? Porque o meu Deus, que me salvou e me resgatou, Aleluia. ele diz que tem um perigo vindo aí. Aleluia. E que eu preciso construir um barco e colocar minha família dentro. E convidar aqueles que quiserem assim entrar no Glória a barco Deus. para ser salvo. Aleluia. Entende, irmão? Ele fez algo racional, mas movido pela fé. Aleluia. Então eu preciso estar preparado no meu coração para responder qual é a razão da minha fé. Por que eu tenho esse estilo de vida? Sim. Por que a minha mente hoje é uma mente renovada? Olha, porque eu tenho a mente de Cristo. É pela fé. Eu anotei aqui, pastor, lê lá para nós, o caminho da razão e o caminho da fé, na outra folha. Aqui, ó. Presta atenção, irmãos. O caminho do homem passou a ser o caminho da razão, do entendimento, do intelecto, de conhecer o certo e o errado, e baseado no seu próprio julgamento, independente de Deus, escolher o que melhor lhe satisfaz. Esse caminho Até aqui, não vos leva a Deus, ele rejeita esse caminho. Por que o homem entrou por esse caminho? Lá na desobediência de Adão. Ele ficou conhecendo o bem e o mal, e o fruto disso, qual que é o fruto? O resultado dele comer da árvore do bem e do mal? Ele começou a viver pela razão. Ele tinha razão. Deus mandou ele colocar o nome nos animais, ele colocou, é da sabedoria da mente. Sim. Deus mandou ele cultivar o jardim, é razão, né? Tem que armazenar, tem que coletar, tem que fazer, é razão. Mas ele não vivia pela razão. Ele vivia no mundo espiritual, ali com a presença do próprio Deus, Aleluia. todo dia na virada no jardim. Mas quando ele come do fruto do bem e do mal, ele passa a viver só pela razão, e Deus então teve que tirar ele desse lugar. A partir daí, o homem, a humanidade, né, que é da semente de Adão, passou a viver o caminho da razão, do entendimento, do intelecto, de conhecer o certo e o errado, e baseado no seu próprio julgamento. Ah, isso é certo, isso é errado, Sim. isso é bom, isso é ruim. No meu julgamento, né, no julgamento humano, eu faço escolhas independente de Deus, não consulto mais Deus. Eu sou capaz de discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então eu uso só a razão, né? E escolho o que melhor me satisfaz. Mas esse caminho não nos leva a Deus, ele rejeita esse caminho. Verdade. Porque as minhas escolhas, Provérbios diz que caminhos que parecem muito bons, no final deles, são caminhos de morte.
Ontem nós vimos aqui que o nosso coração é enganoso. Sabe? Então, se o coração é enganoso e eu posso achar que um caminho é muito bom lá na frente não ser, as minhas escolhas só pela razão, elas são destrutivas e não me aproximam de Deus, porque eu não confio em Deus, porque se eu confiasse eu o consultaria, eu queria a presença dele, a intimidade, eu ia dizer, Senhor, eu faço ou não faço, eu vou ou não vou, sabe, eu queria essa comunhão com esse Deus. A pastora vai ler um texto aqui agora para nós, que qual é o caminho que Deus escolheu para a gente poder se aproximar dele novamente e encontrá-lo. Amém. Hebreus 10, do 19 ao 23, fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Plena, né? Plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que palavra linda. Glória a Deus. Deus preparou um novo e vivo caminho. Glória a Deus. E ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. Aleluia, Jesus. Né? Glória a Deus. E para quê? Para a gente entrar no santuário, entrar na presença dele. Seja o nome do E Senhor. esse caminho, ele só pode ser percorrido pela fé. A razão não enxerga, a razão não vê, a razão não recebe, a razão não entende, a razão não encontra. Sim. É pela fé. Porque eu preciso crer que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou minha dívida, redimiu meus pecados, escreveu o meu nome no livro da vida. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Glória então agora a eu Deus. encontro esse caminho vivo que é Cristo. Por isso ele escreveu nas Escrituras respondendo: eu sou o caminho. Aleluia. O caminho, um caminho vivo, que ressuscitou, que está Aleluia. aberto para mim e para você. Esse caminho, ele diz, olha, esse caminho, quem entrar nesse caminho é que vem até o Pai. Não tem outro caminho. Sim. É o vivo caminho, é Cristo Jesus. E isso é fé. Aleluia. Então, esse novo e vivo caminho apela para a nossa fé e não para a nossa mente. Todo caminho até Deus é pela fé. Eu anotei aqui 3 coisas muito importantes para você guardar no seu coração. Presta atenção, irmão. A razão sem fé fica louca. Sim. O homem enlouquece. E a fé sem a razão fica cega. Sim. Vê como é que os dois se completam? A razão sem fé fica louca. E a fé sem a razão fica cega. É, Jesus. Olha a outra. A razão crê. Porque eu creio na minha mente. Sim. Mas sabe quem realiza? A fé. O coração. A Bíblia diz na galeria dos heróis da fé, diz assim, pela fé Raabe, pela fé Noé construiu, pela fé, então a fé que realiza. Mas eles creram na razão, eles ouviram uma voz de Deus, eles ouviram um chamado e a razão processou tudo isso e eles creram nisso, né? Então a razão creu e a fé realizou. Aleluia. Glória a Deus. Por isso Tiago diz que a fé sem obras é morta. Sim. Porque eu posso crer racionalmente, mas se eu não tiver uma fé que realiza, eu paro só no crer. Sim. Eu não faço o que a fé me testificou da minha razão para mim fazer. Porque eu
eu só creio, mas eu não realizo, porque falta a fé que opera, a fé que realiza. Porque se eu não tenho fé, eu não acredito. Como que eu posso realizar alguma coisa que eu não acredito? Para fechar, irmão, isso aqui, só essa frase era suficiente para a gente responder todas aquelas perguntas que nós fizemos aqui no início e nos posicionarmos. Olha bem, assim cremos, vírgula, assim vivemos. Aleluia, glória a Deus. Viva pelo que você crê, irmão. Assim cremos, assim vivemos. Olha que coisa linda. E se você for olhar em todo o Evangelho, olha os Evangelhos, né, pastora? Jesus, tudo o que acontecia, as multidões que vinham, né? As pessoas que se aproximavam, cada um com um tipo de problema. Quem vinha ali era um homem racional. Nós estávamos compartilhando, eu e a pastora aqui, preparando. Nós lembramos daquele homem, daquele centurião que buscou Jesus. Sim, ele foi até Jesus. Um homem, um militar que usava a razão. Sim. Com seu exército. Tanto que ele responde para Jesus: olha, eu sou um homem de autoridade. Eu falo para o meu soldado vai, ele vai. Eu falo para ele ficar, ele fica. Estava no campo da razão. Sair de casa, procurar Jesus, né? Era que ele tinha uma necessidade por um seu empregado que estava doente. Mas quando Jesus fala que vai na casa dele, ele fala: olha, eu não misturo, eu vim aqui racionalmente. Sim. Mas eu entendo de autoridade. Se você mandar uma palavra, aleluia, ele vai ser curado. Sim. Bastava você apenas entende? uma palavra. Mas eu estou te falando isso, irmão, para a gente ver que não tem jeito de separar essas duas coisas. E nem Deus quer que seja assim. Ele tinha fé suficiente para que a palavra chegasse lá e ele cria. E o servo dele ia ser curado. Ele cria. Se o Senhor mandar uma palavra, da mesmo jeito que eu mando uma palavra, né? Se eu telefonar lá para o soldado e falar: olha, você sai daí, vai para outro lugar, vai para o campo de guerra, ele vai. Sim. Se o Senhor também falar, mandar uma palavra de cura lá para o meu empregado, ele vai ser curado. Aleluia. Porque o Senhor é um homem de autoridade. Glória a Deus. Irmão, era a razão se completando com a fé. Sim. Você entende isso, irmão? Então, eu não estou falando da razão, aquela razão de soberba, aquela razão de cultura. Eu não estou falando daquela razão cheia de conhecimento, né? De coisas que nem... Estou falando da razão da mente que Deus nos deu, de saber escolher, de saber olhar e falar: olha, essa cor é azul, essa é amarela, essa é vermelha. Essa razão que Deus nos deu e que Ele nos dá também a fé. Olha que coisa linda. Você vai no Pentecostes, em Atos 2, você vai nas cartas de Pedro, você vai em Joel no Velho Testamento, o Espírito Santo vem e redige ali: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas a gente quer ficar livre da carne. Não. Deus vai usar ela. Vai usar ela. Vai usar a nossa Ele usa carne, eu, usa você, usou Paulo, usou Pedro, usou João, usou Gideão, usou Sansão. Ele não pode fazer, os anjos não podem fazer o que nós podemos fazer. Não. Que a nossa carne pode fazer. Então, nós meu temos irmão, mão, nós temos pés. Receba no seu espírito nessa noite que nós possamos ter te ajudado a responder essas perguntas. Se alguém te perguntar qual é a razão da sua fé e perguntar para você assim: olha, você que segue o caminho, segue Jesus, e como é que você lida com a razão? São opostos? Você vai saber responder. Andam juntos? Você vai saber responder. São coisas separadas e distintas? Você vai saber responder. Mas então elas se completam? Você vai saber responder. Sim. Qual é o caminho de cada uma? Você vai saber responder, né? Então, nós deixamos para você nessa noite: o que você responderia se alguém lhe perguntar qual é a razão da sua fé? Aleluia. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Que nosso propósito não é esgotar esse assunto. Não teríamos como esgotar. Nosso propósito não é
sabe? Fazer qualquer coisa aqui para conduzir. Não. Nós buscamos, mergulhamos na palavra. Essa pergunta de Pedro, ela queimou no nosso coração. Sim. Né? Da maneira que Pedro colocou, né? E ele diz assim: e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança, da fé, né? Esperança e fé é a mesma coisa, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, está falando de esperança, que há em vós. Nós gostaríamos muito que você participasse conosco, que você pudesse mandar aí falar, né, de como você recebe essa palavra, como você está recebendo, como você está entendendo essa palavra, que você participasse tiver pergunta conosco, também, tiver quiser pergunta, fazer, você quer fazer depois a gente pergunta, você responde. faz a pergunta, depois a gente manda a resposta para você, mas para que esclareça dentro do seu coração, apesar de que nós não temos como esgotar, é muito profundo, é muito grande, né, a beleza, a grandeza de Deus, né? E Ele sempre nos ensina, a cada dia Ele se revela a nós, e que você tenha nessa noite essa certeza, essa convicção, viver em fé e razão, entre a fé e a razão. A gente ficou muito instigado em compartilhar com vocês, fazer esse bate-papo aqui, porque se você colocar lá no Google fé e razão, a maioria que você coloca imagem, vai vir assim, olha, duas plaquinhas, né? Uma estrada para cá é da razão, a outra é da fé. Como se fossem coisas distintas, separadas, que jamais se juntam e não existe possibilidade nenhuma de caminhar junto. E não é verdade. Não. Não é verdade. As duas caminham junto. Estão dentro de você, dentro de mim. Deus nos fez assim, seres racionais, inteligentes, Aleluia. Colocou capacidade de pensamento, de decisão, de escolha em nós. Sim. E depois acrescentou a fé. Aleluia. Sabe? E é isso. Se você não tem a fé suficiente, peça a Deus, que todos dá liberalmente. A fé é um dom de Deus. Fale para o Senhor que você deseja essa fé, essa razão que vai completar a sua vida, onde vai fazer você ousar mais, vai fazer você desfrutar do reino de Deus. Amém. Desfrutar das maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero louvar o Senhor, agradecer a Deus pela vida do Gabriel, que já está se recuperando, graças a Deus, já está no quarto, louvado seja Deus. O pai dele, o pastor Tiago, está feliz, a mãe, toda a família. E também nós temos esse moço que nos pede oração, é o Valnês Aleixo, né? Toda a sua família, possa estar o Senhor visitando ele, possa estar, né, operando o querer de Deus e ajudando essa vida naquilo que ele necessita. E também nós temos hoje, com muita alegria, né? Quero cumprimentar a Viviane de Pádua. Parabéns, Viviane. Parabéns, Viviane. Aniversário dela. Parabéns, Rodrigo. Além de ser o aniversário da Viviane, é aniversário de casamento 20 também. 20 anos. 20 anos de casamento. Que o Senhor o abençoe você. Né? Casar no dia do aniversário, isso é muito bom, né? Faz uma comemoração tudo junto. Olha, receba o nosso abraço, nosso beijo no seu coração, Viviane. Deus te abençoe, querida. Uma mãezona, uma mulher de Deus, uma mulher temente, amorosa, carinhosa, intercessora, que se preocupa com o seu próximo, é uma doadora, ela se doa, né? Uma mãezinha amorosa, tem cuidado de cada um de nós, intercede também por vocês, por nós. Um grande beijo, Viviane, que Deus te surpreenda com as dádivas, com os presentes do Senhor para a sua vida, viu? E o seu casamento seja sempre crescendo o amor de vocês um pelo outro, que o amor de vocês cresça cada dia mais e que vocês aprendam, né, a Ele a amar a você como Cristo amou a igreja e você se submeter a Ele como a igreja se submete a Cristo. Amém. Que nós possamos aprender, amém, queridos? Que Deus abençoe, né, todos os empresários, aqueles que têm os seus comércios, suas indústrias. Sim, nós cremos pela fé, por isso nós entregamos na mão do Senhor
todas essas todas empresas, as empresas, todos todos os essas empresários, vidas. os profissionais Senhor, liberais, os traga empregados, os provisão, trabalhadores, traga a cidade de bênção, traga Franca, resposta. Senhor, todos aqueles que necessitam do socorro, Senhor, as famílias, todos aqueles que precisam de um trabalho, Senhor, todos aqueles que necessitam do suprimento. Meu Deus, Tu és Deus de perto, Deus de longe. Senhor, nós nada podemos fazer por nós mesmos, mas aquilo que o Senhor nos proporcionar fazer, nos permita fazer, Pai. Nós queremos ser canal e abençoador, Pai, na vida de todos aqueles que precisam. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Abençoe a cada um dos nossos ouvintes, daqueles que nos assistiu. Senhor, abençoe esse copo com água. Senhor, coloca nele o seu poder, ativa o seu poder, e nós bebemos pela fé, crendo, Pai, que a cura, Senhor, as bênçãos do Senhor estão derramadas sobre essa água, e todo aquele que precisa de um milagre, de uma cura, e que crê pela razão, possa tomar essa água e receber o poder de Deus sobre o seu corpo. Amém, queridos? Vamos tomar a nossa água. Glória a Deus. Um grande beijo para você. Até amanhã, se Deus quiser, às 7 horas, 19 horas. Estamos juntinho aqui com vocês novamente. Amém?